Fala máquina, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu amigo, minha amiga. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a minha percepção sobre o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Meu nome é Matheus Mendes, eu sou empresário e eu fiz esse vídeo porque eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, eu leio bastante e eu vou passar aqui para você a minha percepção sobre esse livro, beleza? É, Primeiro, quem que é Robert Fish, né? Que é o criador do livro aqui. Ele é um escritor, ele é autor desse best-seller aqui, eu acho que ele não tem nenhum outro livro. Ele tem uma experiência em cinema, trabalhou em séries de TV, como Os Três Patetas, por exemplo, e prestou serviços para Warner Bros. Enfim, esse é o autor do livro. Na minha percepção sobre o livro, antes de falar sobre algumas coisas, eu vou falar sobre as lições que eu aprendi, que eu extraí, as principais lições que eu extraí desse livro, que são 5 lições. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e, principalmente, eu vou desvendar os símbolos e as metáforas que ele usa no livro, que são vários. Então, por que eu vou desvendar isso? Porque você já sabendo já desvendando essas metáforas, quando você for ler, ou caso você já tenha lido, você vai conseguir ter uma percepção melhor do livro. Ou caso você vá reler o livro também, beleza? No final, eu vou deixar o link aqui, vou deixar o link na descrição para você acessar um resumo. Você vai clicar ali, vai entrar para você acessar o resumo sobre a minha percepção. Então eu destaquei alguns trechos que me chamaram a atenção desse livro e vou compartilhar com você também porque às vezes você teve uma percepção diferente, então você enxergar por outros olhos, com outros óculos, vai te fazer extrair mais desse livro, ok? Então vamos lá. Primeiro, sobre o livro, ele é uma história, é uma fábula, né? Então, como o próprio nome do livro já diz, é um cavaleiro que ele ficou preso na armadura dele. E conta a história desse cavaleiro que ele é obcecado por honra e justiça. Então ele salva as donzelas, enfim. E aí ele começa a não querer tirar mais a armadura dele. E chega um determinado momento que ele se vê aprisionado naquela armadura. Até que a esposa dele fala, olha, você tem que tirar essa armadura porque senão não vai dar certo. Tá? Eu tô sempre falando de uma forma bem resumida aqui. E aí ele, poxa, eu não posso lá perder minha esposa, perder meu filho. E aí ele começa uma jornada para se libertar dessa armadura. E aí ele começa a enfrentar vários desafios. E nesses desafios ele tem várias lições, que são essas que eu vou passar, que eu vou citar aqui para você. Durante essas lições, durante esses trechos, você vai começando a refletir sobre várias coisas. E isso foi bem legal. É um livro bem pequeno. Se você gosta de ler, você tem costume de ler, você vai conseguir ler ele em um dia ali, você pegar umas 2 horas, eu acho que você consegue ler o livro todo. Então, e ele acaba, você não consegue parar de ler sobre esse livro. E antes de falar sobre as lições, vou te falar aqui sobre o que são os símbolos e as metáforas desse livro. Então, eu vou desvendar aqui algumas coisas aqui para facilitar o seu entendimento. O que é a armadura no conceito desse livro aqui? Eles são as defesas emocionais, são as barreiras que a gente constrói ao longo da nossa vida. Então é como se a pessoa estivesse sempre armada, ela está sempre em modo de defesa. E essas defesas e essa armadura, né, impede a pessoa de experimentar novos sentimentos, de se conectar com outras pessoas, de fazer coisas que ela não faz hoje. Então isso que é a representatividade da armadura. O que é a jornada que ele fala no livro? A jornada é a busca interior, né, a busca dele, do cavaleiro, pelo autoconhecimento e pela necessidade de enfrentar os medos e as limitações para alcançar a liberdade e a felicidade que ele quer. Porque num primeiro momento ele achava que a felicidade era ele salvar muitas donzelas, e aí durante a jornada ele descobre que não é isso. A floresta ela representa o mundo desconhecido. Então é como se fosse uma floresta muito cheia que a pessoa não consegue ver lá na frente. Então essa que é a representatividade da floresta. Ele vai enfrentar vários desafios ao longo dessa floresta, né, no caso a da vida. E aí no meio da floresta ele vai buscando o verdadeiro eu dele e o significado dessa existência. Tem os 3 castelos agora, que é o Castelo do Silêncio.
Esse castelo ele simboliza a importância da introspecção e da autorreflexão, que permite que o cavaleiro ouça sua voz interior e reconheça os seus verdadeiros sentimentos. Então, essa que é a simbologia do Castelo do Silêncio. Tem o Castelo do Conhecimento, que representa o processo de aprendizado que aquela pessoa vai passar, que é a aquisição de conhecimento, a sabedoria que ocorre ao longo da vida da pessoa e da jornada dela de autoconhecimento. O Castelo da Vontade e Ousadia, que simboliza a importância da ação e da coragem para enfrentar os nossos medos, no caso dele, para tirar a armadura dele, para ele se autoconhecer, se autoaceitar e se amar, e superar os obstáculos na busca pela transformação pessoal. Então ele chegou num ponto que ele viu que não estava legal, que foi quando a esposa dele queria largar ele, e aí ele viu que, poxa, não dava, e ele sentiu a necessidade de buscar essa transformação. Tá? Então esses são as principais simbologias e metáforas. Se você entender isso mais claro, você reler o livro ou ler, você já vai ter um entendimento muito melhor sobre tudo que se passar ali no livro, beleza? Vamos para as lições. Quais que são as 5 lições que eu extraí desse livro? Primeira, autorreflexão e o autoconhecimento. Então, quanto maior essa autorreflexão e o autoconhecimento você tiver, assim como o cavaleiro teve que ter durante a jornada dele, mais fácil, menos pesado vai ser o fardo de você... Não sei se é fardo não, mas você vai conseguir passar pelos momentos difíceis da vida de uma forma mais tranquila. Então você vai conseguir viver uma vida mais feliz, literalmente. Porque quando você se conhece, quando você consegue ter uma boa autorreflexão, você consegue identificar o que é bom para você e o que é ruim para você. Tendo a consciência do que é bom para você e o que é ruim para você, você já consegue dizer não para as coisas que você sabe que você não gosta e dizer sim para as coisas que você gosta. Porque o que é bom para mim pode não ser para você. Então isso que é esse autoconhecimento e essa autorreflexão. A segunda lição, que é a aceitação e a mudança. O que é a aceitação e a mudança? Primeiro, passou pela autorreflexão, ele aceitar quem ele é. Pô, eu sou assim, eu sou assado, todas as pessoas são diferentes. E aceitar que ele tem algumas limitações, que nós temos algumas limitações e que se a gente quiser viver uma vida cada vez mais plena, a gente tem que estar aberto à mudança. E tem que tirar a armadura que deixa a gente na defensiva. Ok? Terceira lição é o amor próprio e o perdão. Então, quanto mais a pessoa sabe quem ela é, que está envolvido com a aceitação, a mudança e o autoconhecimento, mais amor próprio ela vai ter. Ela sabe que ela vai ser amada pelos familiares, pelas pessoas que ela ama, independente das circunstâncias, e consequentemente ela vai conseguir perdoar mais as pessoas, porque quanto maior a capacidade da pessoa de perdoar, menos com a armadura ela fica, menos na defensiva ela fica, mais ela vai aceitar a ter experiências novas. Por que isso? Porque às vezes a pessoa passa por uma experiência negativa, por exemplo, você teve uma experiência ruim com seu marido ou com sua esposa, ele te traiu ou ela te traiu. A pessoa pode, é um exemplo simples, tá? A pessoa pode gerar uma associação que os homens não prestam ou que as mulheres não prestam. Isso não é verdade. Isso é verdade para aquela pessoa. Quando a pessoa tem um amor próprio e ela sabe perdoar, ela vai entender que aquilo foi uma situação com aquela pessoa especificamente e que não significa que todos os homens ou todas as mulheres são pessoas ruins e que vão trair ela também. Então, quando a pessoa consegue perdoar, ela tira esse sentimento, e ela tem amor próprio, ela tira esse sentimento de qualquer sentimento negativo que esteja atrelado ao não perdão. A quarta lição, que é o desapego, a liberdade, porque quanto menos armadura a pessoa tiver, quanto mais livre ela tiver, e está ligado com as lições anteriores, mais disposto à mudança ela vai estar, mais desapegada aos sentimentos dela ela vai estar e ela vai conseguir perdoar de uma forma melhor e mais amor próprio ela vai ter.
Então, isso, liberdade em todos os sentidos, né? Mas trazendo para a armadura é a liberdade de poder escolher e de poder escolher o que a pessoa quer experimentar, por exemplo. A quinta lição, que é a comunicação e os relacionamentos. O quê? Como assim a comunicação e os relacionamentos? Ela encontrou o Merlin, né, que foi o mentor dela nessa pessoa. Então, você saber comunicar as suas dores e ter bons relacionamentos que vão te ajudar com isso, podem te ajudar, ou melhor, vão te ajudar a passar por qualquer jornada mais complicada que você tiver, por exemplo, por um momento difícil de uma forma mais fácil, porque essas pessoas elas vão conseguir te auxiliar nesse caminho. Beleza? É isso aí, espero ter contribuído. O que eu te sugiro também? Faça um exercício, uma forma simples, reserva um tempo tranquilo ali para sua reflexão depois que você lê o livro. Pega esses conceitos aqui dos símbolos da metáfora, da armadura, da jornada, da floresta, dos castelos e reflete ali por uns 30 minutos, fica um tempo sem pensar em nada e depois que você refletir a respeito disso, coloca num papel, anota, libera suas emoções ali para que você comece a tirar essa armadura, beleza? Aqui eu marquei alguns trechos que foram importantes para mim, tá? Como eu falei anteriormente, vou deixar o resumo aqui para você. Também por escrito tanto os símbolos quanto as metáforas e as lições do livro. Vou deixar o link aqui, você pode clicar e pegar esse resumo. Ok? Se você gostou desse conteúdo, te peço para que se inscreva no canal, compartilha se achar que é válido para outra pessoa e dá um joinha aqui também, beleza? O link, vou deixar o link do livro, caso você se interesse por ler o livro, comprar tanto no Kindle quanto o livro físico, e vou deixar o arroba aqui do Instagram também, tá bom? Grande abraço, até mais.